Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem-vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Uambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol. Olá, as boas-vindas à 30ª sessão do podcast Mentalidades, o seu espaço oferecido de 15 em 15 dias, aqui a partir do estúdio do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Uambo. Nós voltamos nesta quarta-feira para conversar consigo sobre mais um tema que preocupa a sociedade em Angola. Cada vez mais surgem relatos de casos de abusos sexuais contra a criança em várias províncias do país. Os números, os dados estatísticos não parecem ser suficientemente expressivos, não parecem captar a dimensão, a complexidade e a amplitude do problema, mas é notável, e mesmo que não fossem tantos os casos, não deixava de ser uma preocupação, e nós, o Mentalidades, o seu espaço voltado à saúde mental e à cidadania, programou hoje conversarmos sobre a problemática dos abusos sexuais de menores em Angola. Nós estamos no estúdio com a presença de especialistas que vão ajudar-nos a compreender este assunto o mais profundamente possível, e temos o prazer de poder contar também consigo, você que está ali do outro lado da linha, para poder então participar desta conversa sobre os abusos sexuais de menores em Angola, o que fazer, como compreender este fenómeno e que medidas devem ser adotadas ao nível do indivíduo, das famílias, da sociedade, do país, medidas de prevenção, medidas de mitigação, medidas de responsabilização, medidas de educação para que as nossas crianças e adolescentes tenham uma vida mais digna e sejam protegidas devidamente de tais abusos. Vamos começar por cumprimentar Eusébio Evaristo, que é diretor do Instituto Nacional da Criança no Uambo. As boas-vindas, muito boa tarde, é um prazer tê-lo cá no estúdio. Boa tarde, o prazer é todo nosso. Boa tarde, doutor Edmundo, boa tarde a todos os internautas, aqueles que acompanham o programa Mentalidade do Instituto Superior Sol Nascente do Uambo. Muito obrigado pela sua presença. Vamos cumprimentar a doutora Sônia Diniz, que é psicóloga, fala-nos a partir de Portugal. A doutora Sônia é amiga desse espaço, tem participado já muitas vezes conosco. É sempre um prazer tê-la do outro lado. Muito boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, equipa do Sol Nascente. Boa tarde, doutor Sanjombe. Boa tarde, doutor Evaristo. Boa tarde a todos aqueles que nos estão a assistir. É um prazer também para mim estar aqui convosco hoje. Obrigada, Edmundo. Muito obrigado, doutora Sônia. Vamos cumprimentar o nosso convidado residente, o psicólogo Adelino Sanjombe, já habitué nesse espaço. É sempre uma honra, um prazer tê-lo cá. Boa tarde, Edmundo, obrigado. Boa tarde, doutor Eusébio e a doutora Sônia. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Muito bem, vamos também dar um abraço aos amigos que já estão em linha e vão dando o ar da sua graça, como o Pedro Luvumba, o Alves, Cláudio, bem como o Viana Catumbela. Vamos reiterar que esse espaço existe porque vocês estão do outro lado da linha e queremos incentivar e encorajar a participar ativamente desta conversa sobre a problemática
temática dos abusos sexuais de menores no nosso país. Vocês podem colocar perguntas, casos práticos, sugestões, ideias sobre como é que nós todos, enquanto sociedade angolana, podemos contribuir para que este mal seja combatido devidamente. Vamos reiterar também que esta sessão vai ao ar graças à habitual equipa dinâmica coordenada tecnicamente pelo Genilson Aires, o Ari, o Graciano dos Santos e o Alex Candumbo, a quem nós agradecemos pelo dinamismo, pela participação ativa neste processo. Vamos começar já a conversa dando a palavra ao representante do INAC para fazer o enquadramento inicial. Até que ponto é que, como é que estamos em termos de abusos sexuais de menores no país em geral, se puder fazê-lo, e na província do Ambo em particular. Obrigado pela palavra. Gostávamos de dizer que é uma situação que nos preocupa bastante, o abuso sexual, a própria violência sexual, queremos começar assim, para dizer que a violência sexual é a importunação, ou seja, é a realização da prática sexual com menor, aqueles que não têm vontade, aqueles que não têm a capacidade de exercício de direitos, que são levados a ter que realizar alguma ação nada admitida para a idade deles e que os adultos ainda assim a praticam. E dizer que dentro da violência sexual nós podemos encontrar o abuso sexual e também o estupro. Acontece o estupro quando uma menor, uma criança virgem, né, é penetrada por alguém que de forma deliberada queira ter a sua apetite sexual satisfeita. E abuso sexual quando uma criança, uma menor, mesmo que já tenha tido alguma relação sexual com uma outra pessoa, que já não se considere virgem, né, mas que não esteja em idade de fazer sexo, aí estamos diante do abuso sexual. É assim que o próprio abuso sexual pode ser visto também em pessoas já adultas, né, conforme diz a lei. E nos dias de hoje, o INAC vê-se muito preocupado porque o índice de denúncias tem vindo a crescer e aquelas situações que estavam adormecidas a nível das nossas comunidades tendem a ser trazidas ao de cima e temos vindo a ter algum número a crescer sobre estas práticas. A nossa maior preocupação é ver agora crianças a serem violentadas sem diferença de sexo, né? Até os rapazes já estão a ser violentados sexualmente. São casos que temos vindo a acompanhar e nos trazem alguma preocupação acima daquilo que devia ser o normal dentro daquilo que é o nosso trabalho. E menores a serem abusadas sem que as famílias tenham a responsabilidade ou consigam ver a tamanha destruição psicológica e social que essas menores têm vindo a mercê, né, dos seus predadores. A maior parte das crianças que sofrem violência sexual são aquelas que vivem em casa de outrem, né, não vivem com o pai nem com a mãe, vão viver com a irmã, vão viver com a tia, aqueles que estão em casas de pessoas que tendem a dar a abertura de acolhimento, são as que são as que mais sofrem, né, do abuso sexual, desde a importunação até o próprio abuso. O que é a importunação? A importunação sexual é o assédio, né, que as crianças sofrem, aquela coisa do adulto pegar nas partes sensíveis da criança. Nós consideramos importunação sexual e que também é punível por lei, porque as crianças não precisam ser incitadas antes daquilo que é o tempo devido ou adequado para assim se fazerem. E a nível do Ambo, a preocupação é grande. Hoje mesmo estávamos a trabalhar num caso típico de abuso sexual, onde uma menor de 14 anos se apresenta grávida de um pastor de 31 anos de idade. E ele ainda queria nos convencer de que a menor terá dado consentimento, a menor aceitou, ela estava feliz em ter que praticar esta relação sexual com ele, de que se amavam e outras coisas mais. Mas não deixa de ser abuso, porque a menor não tem vontade para decidir. A menor não decide naquela. Ou seja, esta criança, na idade que
não pode decidir se quer ou não fazer sexo. Ela só podia pensar em estudar e progredir, esperar que tenha a idade própria para poder então decidir sobre isso. É assim que o nosso Código Penal angolano diz que dentro destes crimes o que se tende a proteger é a autodeterminação sexual, porque as pessoas têm que se autodeterminar se querem ou não fazer sexo. É daí que é punível como agressão sexual o ato ou o coito realizado com o cônjuge sem a sua vontade. Então nós queremos nos apegar apenas à parte ligada à criança, à parte do abuso sexual, do estupro, que é típico, ou seja, que tem vindo a se apresentar como um dos males que tem vindo a destruir o futuro de muitas crianças, com o agravante de que as famílias encobrem, né? As mães, se tiverem num relacionamento com a filha, que se apresenta como enteada do esposo, ela, se tiver que ficar a saber sobre esta violência, sobre esta violação do direito da menor, tenta encobrir, tenta procurar negociar. Com muita tristeza, algumas instituições públicas já acham que este é um crime que deve ser negociado, o pai não precisa ir preso, vamos negociar. O bizarro foi o que nós vimos a coisa de 2 semanas para cá, onde o predador ou infrator terá escrito uma carta para a família da vítima, ou seja, da ofendida, a dizer que estava disposto a assumir a criança, estava disposto a indemnizar a família por conta do erro que cometi. De facto, eu penetrei na criança, mas não foi minha vontade, é que ela apresentava-se assim e assim, e estou disposto a ressarcir os danos. Com muita tristeza, nós tivemos que dizer à família o seguinte: já não é convosco, mas sim com o INAC. Esta é a nota introdutória que damos para este debate e obrigado pela oportunidade. Muito bem, enquadramento inicial de Eusébio Evaristo, diretor do INAC no Ambo, a dar conta de facto da existência de casos de abusos sexuais de menores e como eles se desenrolam, e a enfatizar também o facto de essa prática estar a se tornar mais abrangente, mais diversificada, a aumentar o número e a natureza das vítimas e como o INAC tem procurado atender a tais situações. Vamos dar o microfone à doutora Sónia, que pode também começar por fazer o seu enquadramento inicial sobre a problemática dos abusos sexuais de menores. Obrigada, Edmundo. De facto, falarmos de abuso sexual de menores é falarmos de um problema de saúde pública, tendo em conta os prejuízos que este problema traz às crianças e jovens que são vítimas dessa violência. E Angola, neste momento, possui características que acabam por, de alguma maneira, características aqui políticas, sociais e económicas, que de alguma forma acabam por contribuir para que esta violência, esta agressão contra a criança e contra os jovens ganhe terreno e os números aumentem, como temos vindo a verificar nos últimos tempos. Mas não é uma situação nova, como todos nós sabemos, não é? De facto, há aqui um fenómeno que tem vindo a crescer e que importa explorar as razões, as causas que possam estar por trás deste crescimento. Sabemos que a pandemia poderá ter contribuído para isso, pelo menos nos outros pontos do mundo. Resta saber se em Angola o facto das pessoas terem estado mais tempo em casa e das crianças terem estado mais inibidas de saírem e de estar noutros contextos, poderá ou não ter contribuído também para isso. A questão é que, independentemente dos fatores de risco que todas as situações que possamos vir a analisar neste nosso encontro tenham ajudado a aumentar o fenómeno, é possível
trabalharmos juntos se identificarmos os fatores de risco, pois a partir dessa identificação é possível também fazer com que esses fatores possam dar lugar a fatores de proteção e dessa forma diminuir o sofrimento e diminuir os riscos ou as situações subjacentes aos riscos e trazer o bem-estar geral às crianças e jovens em Angola. Obrigada já. É o que me traz. Muito bem, aqui enquadramento inicial da psicóloga Sônia Diniz a dar conta de condições sociais, históricas, a realidade de Angola, de alguma maneira a ser um fator de risco à existência de abusos contra menores. Vamos ouvir os primeiros pronunciamentos sobre o tema do Dr. Adelino Sanjombe. Obrigado. Para já, parabéns ao programa por ter selecionado esse tema, porque é daqueles que nos preocupa bastante, e aqui quando me refiro a nós, estou a falar daqueles de nós que prestamos apoio psicológico. Tem sido bastante lamentável que nos últimos 15 anos, nessa tarefa de prestar apoio psicológico, registrar que 90%, talvez 95%, que agora mulheres, né, que aparecem com problemas de transtornos de humor, aqui especificamente a depressão no seu nível inicial, e em alguns casos um contexto em que as pessoas registram uma certa ansiedade generalizada. Depois de... Eu ainda não escrevi sobre isso, mas a correlação entre alguém que traz depressão e ter havido uma violação é muito alta. É muito alta. E então, aqui uma nota sobre... Para já agradecemos ao Dr. Eusébio, que já procurou explicar o que é abuso e o que é violação. Mas era bom especificar também que aqui, com influência da psicologia, tocar nas partes íntimas agora rapaz ou menina também configura abuso sexual. E é aqui provavelmente onde começa a nossa preocupação, um pouco na linha do que colocou a doutora Sônia. A minha principal preocupação, e não é minha enquanto Adelino, mas minha enquanto um ator que tem estado nesse processo de prestar apoio psicológico, a primeira é o nível de desconhecimento de algumas famílias, negligência de outras, e as dificuldades que temos para gerir quando o assunto surge. Por exemplo, aqui está um testemunho do diretor, que é das coisas que ocorrem com frequência. Primeiro, com mais frequência, aquilo acontece na família. E quando aquilo ocorre na família, há a tendência de guardar, e mesmo quando o caso avança, há essa tentação de, entre aspas, abafar o caso. E então... O que as pessoas não percebem, o que a sociedade não parece estar consciente, de novo, como disse a doutora Sônia, é que isso, em grande medida, influi na saúde mental das pessoas. Há pessoas que hoje, do ponto de vista psicológico, não conseguem funcionar. Distúrbios de sono, autoestima completamente desfeita, e porque um dia houve um abuso. E a outra coisa que preocupa mesmo é como é que vamos proteger as crianças dos seus próprios pais, né? A figura paterna. Muito complicado. Exatamente. Então, a minha principal preocupação ao falar disso é o facto de que as famílias, porque ao contrário de outros casos de criança, né, hoje estamos a falar de um assunto onde, em princípio, começa na maneira como a família encara o cuidado das crianças. Em relação ao Estado, a nossa preocupação é que os mecanismos de apoio à vítima sejam reforçados. Aqui estamos com um exemplo muito bom do que o INAC
foi chamado a intervir, o diretor deu exemplo, creio, de 2 ou 3, e isso, sinceramente, encorajamos bastante que continue. Mas aqui eu estou a falar de mecanismos no sentido de treinar pessoas, por exemplo, quando o assunto for a procuradoria ou a investigação, as pessoas envolvidas no processo tenham a experiência de lidar com a sensibilidade que isso tem. E eu não sei se tenho a impressão de já ter usado esse exemplo num dos nossos encontros. Há aqueles casos em que ocorreu uma violação e naquela hora de recolher os dados a pessoa não pode tomar banho e essas coisas e tal, e creio que a menina acabou tomando banho porque provavelmente não sabia, e quem lhe deu com ela, que era homem, foi grosso, entre aspas, né? Foi duro. Não devias tomar e tal. E a senhora, que já estava com uma má impressão dos homens, ficou assustada, e aquilo é muito complicado. Então, eu vou fazer essas 2 notas. Da parte do Estado, esperamos que os mecanismos de treinar para evitar a dupla vitimização sejam reforçados, e da parte das famílias, sinceramente, gostaríamos de discutir em detalhe como as famílias devem fazer para garantir que nós protejamos os meninos e as nossas meninas do abuso e da violação sexual. Notas iniciais do psicólogo Adelino Sanjombe sobre o abuso sexual de menores. Dr. Sanjombe a fazer uma ligação, a fazer uma análise que nos ajuda a entender como os abusos sexuais podem estar na origem de problemas, de transtornos do humor, como a depressão, ou como a ansiedade, o impacto negativo e de muito longa duração que práticas desse género podem causar na vida das pessoas, e também a fazer apelos ao Estado de garantir que hajam formas muito práticas, quer de prevenção como de tratamento e acompanhamento de casos do género. Vamos então voltar a dar o microfone a Eusébio Evaristo, diretor do INAC no Ambo, e vamos ouvir notícias como o Jornal de Angola dar conta da existência de múltiplos casos de abusos sexuais de menores. Um deles que aconteceu cá no Ambo, de acordo com o Jornal de Angola, é de uma criança de 6 anos ter sido abusada sexualmente por um adolescente de 12 anos, segundo a notícia, que acabou ficando foragido. Esse dado foi divulgado recentemente. Eu penso que a notícia é de 2 deste mês. Sim. Eu queria entender se na vossa estatística, se podemos ter uma ideia de números e da natureza do que de facto está a acontecer. Se pode partilhar esse dado, por favor. De facto, obrigado pela volta da palavra até nós. Dizer que sim, este é um dado que foi recolhido da província do Ambo, do município da Chicalachiloa, onde uma menor desta idade foi estuprada, né, por este rapaz que até agora se encontra foragido. Porém, já estão feitos todos os procedimentos para ver se nos próximos dias este rapaz seja responsabilizado. Tem 12 anos, né? Estamos aqui a falar de um menor em conflito com a lei. Né? Os menores não praticam crimes, né? Esses são colocados como aqueles que estão contra a lei, né? Estão em conflito com a lei, porém vão ser gizadas medidas, né, adequadas para aquele comportamento que ele adotou. O que o INAC, nesse caso específico, está a fazer e que seja partilhável? Sim. Para percebermos a dimensão do acompanhamento e do tratamento que as autoridades dão a tais casos? É como o Dr. Adelino disse, a nossa preocupação está virada à proteção da vítima, e dentro daquilo que é a proteção que deve ser dada à vítima, devemos olhar para os princípios, né, reitores daquilo que é a ação de proteção, que temos o superior interesse da criança, o sigilo, temos outros elementos. O INAC, quando tiver que entrar em cena, tem que olhar para essas questões todas. O primeiro passo é ver em que nível emocional a criança está, sem fazer muitas questões, para evitar a revitimização da menor. Atermos sempre a informação inicial, aquela que nos chega, observar pouco a menor para não se sentir escandalizada, e depois ver se dentro do seio familiar ou se dentro da família existe alguém com quem ela lida melhor
para poder ser o elo de ligação e de proximidade e de segurança que essa criança pode ter. Porque na maior parte dos casos, as instituições, né, as instituições de acolhimento ou de proteção social não dão as melhores respostas. Mas o seio familiar, com alguém que pode ser trabalhado, preparado para lidar com o caso, pode chegar a ser o melhor espaço para a criança ficar. É bem verdade que nos faltam algumas instituições ainda para dar resposta à questão, mas temos vindo a ter sucesso com os acolhimentos, ou seja, com a movimentação de crianças de um lugar para outro, mas dentro da família, para a melhor proteção que se deve dar à menor. Quanto ao número crescente de casos de violência sexual, estamos felizes porque as nossas ações de sensibilização têm vindo a dar algum resultado, fruto daquilo que são as campanhas de sensibilização, as palestras que estamos vindo a realizar nas escolas, nas igrejas. Estamos agora a receber o retorno, né? As pessoas preocupam-se mais em denunciar, em informar o que se está a passar. Algumas delas têm ainda dificuldade de confiar nas instituições públicas, porque é difícil entendermos o procedimento judiciário, é muito complicado. Conhecemos os prazos, os elementos de prova, e o flagrante delito tem vindo um tanto quanto a deturpar aquilo que são as expectativas que os cidadãos têm de ver satisfeita alguma pretensão. Por exemplo, para um cidadão, basta que denuncie o caso de violência, ele já tem a ideia de que o infrator vai ser detido, vai ser preso. Essa é a ideia inicial que se tem. A expectativa, né? A expectativa é esta. Mas o Poder Judiciário, as instituições que lidam com isto, vão começar a analisar, né, o procedimento, está dentro ou fora do flagrante delito, a recolha das provas e tudo mais. O professor Adelino já fez referência dos banhos que são realizados após a violação, que tendem a matar uma ou outra prova dentro daquilo que é a recolha que se deve fazer e da criação do corpo de delitos. E nós hoje estamos com uma média de 4 a 5 casos de violência sexual por semana. Denunciados, identificados. Identificados, sim, identificados. E temos a impressão de que os casos não denunciados e não identificados, considerando a cultura de denúncia que parece ainda incipiente, e essas tendências de cobertura, que é uma prática em muitas famílias, faz crer que a situação seja muito mais grave. De facto. Reparem que nesta semana nós fomos obrigados a ir ao Hospital Geral do Ambo para analisar a um menor de 6 anos que tinha sido penetrado no ânus, né, por um cidadão já de 17 anos. Graças a Deus esse menor, né, já tem idade penal e já pode ser responsabilizado. E quando estávamos a fazer o trabalho, percebemos que não era o único a perpetrar esses atos lá na comunidade. Tivemos que fazer diligências, trabalhamos com a primeira esquadra, pegamos o outro menor, né, e levamos a responsabilidade. Esses estão agora a ser encaminhados para a Procuradoria-Geral da República, para poder dar alguma resposta. Como esta, temos outros casos, né? Há uma instituição de acolhimento que já nos notificou de que há aí 2 rapazes, por certa são irmãos, que estavam em situação de rua. Nós trabalhamos para que estas crianças saíssem da rua, pedimos acolhimento naquela instituição e lá foram ficar. E como a instituição tem técnicos capazes de identificar uma e outra situação anômala, puderam descobrir que os irmãos têm vindo a se possuir um ao outro, o que dá alguma preocupação. E já temos vindo a trabalhar na separação destes menores. O princípio é de que os irmãos não podem ser separados, mas diante deste facto nós somos obrigados a separar os menores para não termos que ver proliferada essa ação a nível daquelas que fazem daquele espaço a casa de convivência. Então, nós estamos, em parte, felizes, né, porque alguns casos que estavam a coberto
começam a vir ao de cima. Aí já há possibilidades de termos que resolver os casos e dar à Associação dos Psicólogos, né, o trabalho de dar o acompanhamento destas crianças, fazendo com que elas consigam perceber o fenômeno, perceber a situação que estão vivendo e com a ajuda psicológica, né, ter que se enquadrar, se reintegrar num ambiente social mais calmo e saudável. Muito bem, doutora Sónia, estávamos a analisar o caso de 2 menores envolvidos em tal prática e enquanto conversávamos o César Capamba colocou uma questão. Ele diz, até que ponto é que a adultização da criança pode contribuir para elevar os números de abusos sexuais de menores? A doutora podia fazer algum comentário, algum enquadramento psicológico para esclarecer esse ponto, por favor? Eu gostaria primeiro de compreender o que é que o César quer dizer com esta adultização da criança, porque isso pode ter vários significados. Ele consegue clarificar, ele consegue ser mais específico. Sim, nós podemos pedir ao César, se nos estiver ainda a ouvir, para clarificar o que quer dizer por adultização. Uma suposição que podemos fazer tem a ver com, eventualmente, expor uma pessoa com idade menor a situações, experiências, exigências que, eventualmente, lhe possam forçar a crescer ou participar em eventos de forma precoce, como se de um adulto se tratasse. Esse é o papel de adulto. Mas esse é o papel de adulto, né? Nas palavras do Dr. Adelino Sanjomba. Ok. De facto, se é disso que estamos a falar, se estamos a colocar uma criança a desempenhar funções ou papéis de um adulto, podemos de alguma maneira estar a levar a que a criança, a certa altura, entenda que se pode ter um determinado comportamento ou se pode fazer determinadas coisas que são da esfera do adulto, também poderá fazer outras. Mas eu tenho alguma dificuldade em a partir desse pressuposto, compreender inteiramente aquilo que o César quer dizer. Aquilo que o Dr. Evaristo acaba de anunciar e de que falavas também acerca destas 2 crianças, porque no fundo é disso que se trata, não é? Nós sabemos que os abusadores ou os agressores sexuais podem também ser crianças, e neste caso esta agressão acontece entre 2 crianças, uma criança de 12 anos abusa sexualmente de uma criança de 6. Esta situação é de facto preocupante e penso que não deixa de ser um SOS, uma das formas de nós compreendermos esta agressão, e essa era uma pergunta que eu queria colocar ao Dr. Evaristo, é como é que atua o INAC face a uma situação em que o agressor é uma criança, não é? Em que a vítima é criança, mas o agressor também é uma criança. Porque parece-me que esta criança de 12 anos que agride uma outra criança de 6 anos está aqui a transmitir qualquer coisa, não é? Está aqui a fazer, se não mesmo, um apelo. Eu gostava de compreender como é que o INAC atua nestas situações. Exato. Obrigado, doutora. Nós vamos responder à questão da seguinte maneira. Sempre que os envolvidos numa situação como esta forem crianças, né? É menor a vítima, é menor o agressor, sempre ter que proceder na abertura do competente processo. E já sabemos que os menores com idade inimputável são encaminhados para o julgado de menores, onde são reeducados, onde se trabalha com eles para ver se mudam, né, aquilo que é o comportamento.
E na maior parte dos casos, depois da sensibilização que recebem a nível do Tribunal de Menores, nós solicitamos os serviços da Associação de Psicólogos para dar o devido acompanhamento. Se a situação vier a ser realizada entre irmãos, o mais sensato é que se separem, né, estes irmãos. O rapaz que tiver violentado outrem deve ser isolado, sair da casa familiar, fica numa outra residência dentro da família para poder ter o acompanhamento devido. E depois ver, com o passar do tempo, como ele vai responder àquilo que for o acompanhamento que tiver, aquilo que for a incidência psicológica que ele vier a receber. Então, esse é o proceder que temos vindo a realizar, a abertura do competente processo e, posteriormente, fazer um acompanhamento psicológico para este menor. E daí temos vindo a recolher muitas outras informações, né? Porque muitas destas crianças, a violência começa com os pais. As casas são pequenas, os pais têm vindo a perder o controle, sem pudor, realizam as ações de adultos sobre o olhar das crianças. E sem o devido cuidado, as crianças vão aprendendo e a tendência de experimentarem com as outras crianças. De facto, tem vindo a ser esse proceder e são essas as informações que temos vindo a colher das ações que realizamos, doutora. Obrigada, doutor Evaristo. Eu penso que este é um aspecto importante, não é? Porque há aqui uma mensagem que é importante descodificar e compreender o que é que está na origem desse comportamento. O que é que leva uma criança de 12 anos, não é, a ter este comportamento com uma outra de 6 anos. Eu não queria deixar o César sem resposta e não tendo uma especificação ainda, eu gostaria de avançar com um exemplo daquilo que eu entendo ser aqui uma forma de adultizar uma criança e que pode, de facto, depois resvalar para situações que coloquem a criança numa posição de vulnerabilidade porque ela vai estar a desempenhar um papel para o qual não está preparado. Eu comecei a trabalhar em Portugal com crianças, na altura, isto já foi há uns bons anos atrás, na Cova da Moura, um bairro social muito, muito polémico, muito desafiador já naquela época, e trabalhava essencialmente com crianças filhas de pais imigrantes. Muitas crianças cabo-verdianas, muitas crianças angolanas, guineenses, santomense, e naquela altura a vida era mais difícil do que é hoje. E recordo-me que eu era monitora no ATL, era muito nova, e foi lá que eu comecei, que eu ganhei este amor que hoje tenho pela psicologia e pela educação. Na altura, estas crianças passavam grande parte do tempo sozinhas. Os filhos mais velhos ou as filhas mais velhas cuidavam dos irmãos mais novos, porque os pais tinham que trabalhar. Muitos deles saíam de casa quando os filhos ainda estavam a dormir e chegavam a casa ao final do dia quando já estavam a dormir. Portanto, raramente os pais tinham contato com os filhos, a não ser ao fim de semana, quando tinham folgas, aqueles que tinham. E o que acontecia era que eram os irmãos mais velhos que cuidavam dos irmãos mais novos. E esses irmãos mais velhos, muitas vezes, nem tinham assim uma diferença muito grande de idade. Eram 2, 1, 3 anos de diferença de idade. E o que é que acontecia? Nas raparigas, acontecia, quando eram elas as cuidadoras, não é? As irmãs mais velhas, muito frequente acontecer, por exemplo, a gravidez precoce, não é? Porque elas eram colocadas no papel de mães, elas tinham que desempenhar uma função para a qual não estavam preparadas, que era ser mãe, e isso, de alguma forma, acabava por contribuir para que elas assumissem ou se sentissem, a certa altura, capazes de estar no papel de adultos, quando não eram. Não é? Os rapazes, o que é que acontecia aos rapazes? Os rapazes, quando eram colocados nesse papel, a desempenhar funções de pai
ou de mãe, acabavam por ser os atores ou os pais destas crianças que aos 13, 14 anos engravidavam. Portanto, tanto os rapazes como as raparigas, por terem sido precocemente colocadas a desempenhar uma função para a qual não estavam preparadas, acabam por abraçar outras formas de estar da vida adulta, sem que estejam cognitivamente, emocionalmente preparados para isso, e isso acabava por ter consequências nefastas, não só no desenvolvimento deles, como no desenvolvimento das raparigas que engravidavam e das próprias crianças que depois nasciam. Não sei se consegui esclarecer a questão do César, mas da minha experiência, sim, a resposta, se for nesse sentido, sim, não é? Colocarmos a criança no papel de adulto pode levar a que ela, a certa altura, tenha comportamentos de adulto, sendo que depois há um desfazamento muito grande porque ela não está emocionalmente, cognitivamente preparada para lidar com as consequências que daí advêm. Muito bem, eu penso que é um contributo que espero que o amigo César tenha acompanhado em resposta à sua questão. Doutor Sanjombe, tem a palavra. Sim, creio que a doutora Sônia viu a colocação do César na direção certa, porque eu tenho a mesma impressão e assim de modo breve, a maior parte dos casos de meninas que depois sofrem violação ou abuso ocorrem geralmente quando elas assumem o papel de cuidar da casa. Ou seja, e aqui gostávamos de dar exemplos assim mais concretos porque estamos preocupados com a prevenção. Esse cenário onde a tia acha que está ocupada demais e então coloca uma sobrinha em casa e no fim do dia, quando ela menos dá conta, acabou delegando a responsabilidade de cuidar da casa dos primos da moça e do tio, não é? Acaba, no fim do dia, o tio acaba olhando para ela como a outra esposa. E no fim do dia, o tio acaba tendo duas mulheres dentro de casa. Geralmente há chantagem, em alguns casos há corrupção, no sentido de que ele convence ela a primeira vez com uma série de ofertas e o padrão de comportamento é, em alguns casos, as pessoas são muito mais calculistas, né? Os que acabam sendo abusadores. Então, estamos alinhados com a ideia de que sim, quando as crianças exercem papéis de adultos, isso as torna mais vulneráveis. E agora temos o comentário adicional do César a tentar tornar a sua questão mais clara. Ele diz que, em resumo, é o que já disseram os doutores: crianças a serem submetidas a características que à partida seriam para adultos. Por exemplo, uma criança de 14 anos ser permitida pelos pais a usar roupas curtas, batons, etc., ter características de adultos. Ele diz que será que estas situações não são suscetíveis de atrair o impulso sexual aos homens da mesma idade ou até adultos? Portanto, ele coloca essa questão. Nessa questão, na vossa perspectiva, até que ponto é que, e já entrando um pouco nisso, há essa tendência da sociedade de interpretar o abuso acabando culpabilizando a vítima? A vítima. Bem, primeiro, não é aceitável e até é lamentável o facto de muitos, por exemplo, acompanhamos aqui num dos testemunhos que o diretor trouxe, alguém primeiro tenta racionalizar o assunto, diz, olha, ok, eu vou indemnizar, mas também a culpa não é bem minha porque ela se vestia, ou seja, aqui está um problema que se depois isso for analisado com profundidade, a sanção devia ser maior, porque a pessoa está a racionalizar, não assume, é grave fazer de contas que essa pessoa não seja perigosa em relação a isso, sobretudo.
Agora, um outro elemento que eu queria colocar em relação a essa coisa de as crianças acabarem exercendo papéis de adulta é a própria cultura. E aqui, de novo, aquilo que a doutora colocou, por exemplo, eu não sei se isso agora mudou, mas nos tempos em que eu andei nos programas de proteção à criança, nós tivemos o conflito de... A lei, naquela altura, porque eu não conheço o recente, mas não me parece que isso tenha mudado, a lei permitia, pelo menos naquela altura, que uma menina de 15 anos pudesse casar, desde que houvesse consentimento dos pais. E o rapaz, acho que era 17 ou 18. Essa é uma contradição que precisa ser resolvida, porque do ponto de vista de maturidade fisiológica, e aqui, como disse a doutora Sônia, cognitiva e até emocional, 15 anos de idade não é suficiente. E aí, quando o César colocou a questão de como é que fica quando as crianças exercem papel de adulto, temos também o que ocorre de um modo geral, que é uma tendência de anular a adolescência e, em alguns casos, a infância das crianças. Ou seja, as crianças desde muito cedo já têm que ter uma jornada de adulto, de manhã vai à escola e depois de tarde faz isso, faz aquilo, e quando dê conta, o tempo de sair para ir ter uma vida normal de criança ou de adolescente não é observado. E amanhã é vulnerável porque veio um vizinho. Nós tivemos um caso que foi muito, foi muito dramático. Essa pessoa acompanhou a rotina da mãe, isso deve ter acontecido numa das províncias aqui perto, mas violentou uma criança de 4 anos, usou lâmina, quer dizer, é assustador. E aqui começa a entrar o elemento de o nível de desconhecimento e negligência de algumas famílias é quase inaceitável, né? E é aí que, sim, gostaríamos de pedir, no momento em que está o diretor do INAC, eu sublinhei quando o diretor disse, olha, reconhecemos que ainda não temos todas as instituições, nos casos em que uma criança como essa, né, a mãe deixa uma criança a cuidar de outras crianças, ou seja, uma de 8 cuida da de 6, de 4 e de 2. E aí aparece um desses agressores. Seria bom que depois de tratado tudo, esses pais fossem responsabilizados. É claro que entra a questão do melhor interesse da criança, que não é prender a mãe ou o pai, a necessidade de garantir a sobrevivência, mas quando eu sou chamado porque acabei por não cuidar bem de um dos meus filhos, isso vai chamar a minha atenção. Isso aqui é sério. Ou seja, aí gostaríamos de pedir que houvesse um certo processo. Reconhecemos que a pessoa está afetada, que passe aquele processo de lidar com o assunto. Exato. Mas era bom que as pessoas fossem chamadas. Em relação a essa coisa da menina se apresentar como adulta, a adolescência é das fases provavelmente mais perigosas, mais complicadas, mas também mais interessantes para o ser humano. E no nosso contexto, colocar aqui, essa é daquelas, em termos de disfunção familiar, é preciso negociar um pouco mais, porque em alguns casos o abuso ocorre, a gravidez precoce sobretudo ocorre, quando nós decidimos fechar o cerco e depois no primeiro escape que tiver, não é? Então é discutível, a não ser que haja um contexto específico, mas é discutível que seja porque a menina está a vestir-se. O vestir-se eticamente correto é bastante circunstancial, né? Num contexto onde há muito calor, né? E o adolescente está a crescer, o que nós esperamos é que as pessoas à volta do adolescente sejam sãs o suficiente, porque esse também é o desafio. Exato, porque no fim do dia o problema não é tanto como o adolescente se apresenta, mas o problema é quem convive com o adolescente, até que ponto é são. Exato. Eu vou já passar a palavra. O outro desafio é
por exemplo, estamos a vir das férias. Não é razoável que as famílias enviem as meninas para passar férias no tio, na tia, na província tal, e depois estão lá os primos. Não é razoável por causa dessas coisas. Ou seja, quer dizer, é inocente demais pensar que isso não é um risco. Então, eu vou parar essa primeira intervenção dizendo que que de um lado estamos nós, os cuidadores, bastante distraídos em alguns casos, negligentes noutros, e noutros já mesmo desconhecimento. Por exemplo, em que circunstância é que uma criança pode violentar, uma de 12 violenta uma de 6? Onde é que está um adulto aí? Não é? A outra coisa é, eu não sou a favor da institucionalização da vida das crianças. De manhã estuda, à tarde vai na explicação e à noite faz não sei o quê, ou tem um ATL, ou tudo mais. Apesar de dizer isso, ainda assim nós precisamos ter uma ideia de onde é que os nossos filhos vão estar em cada momento, tendo em conta esses riscos que estão aí. Exato. Obrigado. Eu gostava de pegar a deixa do professor Adelino e olhando mais uma vez para a adultização. E quando o nosso amigo internauta fez a questão, eu olhei já rapidamente para a emancipação. Adultização versus emancipação. Né? E o doutor Adelino já fez referência a essa questão. A nossa lei admite, sim, que crianças entre os 15 e 16 anos, né, se haverem condições para tais, os pais dão o consentimento para ela se casar. Dão um consentimento para ela se casar. E é uma questão que está a ser muito discutida a nível do INAC, de outras instituições, porque isso fere, de uma forma ou de outra, aquilo que é mesmo o próprio princípio da dignidade da pessoa humana. Porque uma criança de 15, 16 anos, ou uma pessoa, de acordo com a nossa lei, não tem vontade para decidir. Mas ainda assim, o nosso Código Civil anterior dava essa brecha de que a criança podia ser emancipada e casar. E o contexto atualmente vem mudando, vemos já a questão a desenvolver, só que quando o nosso amigo cai para a questão das vestimentas e outras mais, nos dá a impressão de que estamos a querer levar ao de cima aquilo que muitos adultos carregam por aí. Porque os adultos, quando ouvem sobre uma questão de violência sexual, dizem assim, elas mesmo hoje em dia também... Não é a criança. O problema não está na criança. Porque hoje um adulto são foge até a tentação de uma menor de 18 anos quando lhe conquista para uma ação como esta. Mas há aqueles que já se mostram um bocado pervertidos que vão a correr. Basta ver uma manga, permita a expressão das crianças, né? Basta verem uma manga assim, bem, um bocado avermelhada, já querem atirar pedras. E hoje, eu ainda acho que os adultos deviam ser mais seminariados, deviam ser tratados para evitarem fazer com que se culpem as menores quando eles é que estão errados. E só os adultos é que têm a capacidade de culpar. As crianças só aceitam. É olhar para uma menor de 14 anos com um corpo robusto, achar que ela é culpada de ter aquele corpo. Não, ela mesmo nem parecia ter 14 anos. Não é isso. O que está em causa não é a formosura, a estatura. Não é. O que está em causa não é isto. O que está em causa é a sanidade da pessoa que vai atrás desta criança. E outro problema que temos vindo a acompanhar é o facto de que muitas pessoas tendem a recorrer a ensinamentos nada bons para virem a praticar essas vergonhas, essas poucas vergonhas. É o facto de um adulto introduzir o seu pênis na cavidade vaginal de uma menor de 1 ano, de 2 anos. E ainda assim vamos culpar o quê? A vestimenta? Será que é a forma como essa criança se veste? A criança só tem 6 anos. Será que está pronta o suficiente para atrair atenção sexual? Não. A nossa sociedade está doente.
muitos dos nossos adultos tendem a querer passar a conversa que a culpa não é delas, a culpa é das crianças. E há pais que acham que a culpa não é delas, a culpa é da companhia que as crianças têm. É ali onde o professor Adelino chama a atenção que não é curial que se deixe que as crianças vão passar férias à casa de parentes onde tem crianças ou um bocado maiores ou da idade delas. Porque tudo pode acontecer. Por quê? Porque as crianças vivem experimentando. Aquilo que eles vierem a ver aos adultos torna o ápice do quê? Do seu ensaio. Se ele acompanha o pai a fazer sexo todos os dias, ou algumas mais vezes com a sua mãe, porque o quarto do casal não tem porta, e eles dormem com a criança até aos 6 anos, é porque o bebezinho, não sei a criança, não sei lá das quantas, ele vai dormir com essa criança até aos 6 anos. E essa criança vai acompanhando, né, o processo, ou seja, a vida sexual dos pais. E esta, implicitamente, está a ser preparada para fazer o quê? Para, em pouco tempo, ter que praticar aquilo que os pais fazem. Doutor Eusébio, ouvindo a explicar a complexidade disso, Sim, e ouvindo a dizer que a nossa sociedade está doente, de facto. e a apontar insuficiências muito concretas nas famílias. Sim, sim. E olhando para as experiências de outras realidades em que o Estado parece investir mais no acompanhamento do que acontece com as crianças nas famílias. Através, por exemplo, de serviços de apoio social, de assistência social, por exemplo, onde não é incomum o Estado tirar a guarda de crianças a determinadas famílias quando elas são confirmadas impreparadas para garantir que a criança tenha o tratamento que ela merece. Como é que olha para o que o Estado faz ou deixa de fazer em termos de acompanhamento às famílias do nosso país? A nível do nosso país. Obrigado por essa questão. Essa é uma daquelas questões um bocado pesada, mas nós vamos poder responder assim mesmo. Nós queremos fazer a colação desta questão a alguma deixa que o professor Adelino colocou no ar, da responsabilização dos pais a quando da falta de algum procedimento protecionista à criança. Temos vindo sempre a dizer que o Estado é uma pessoa de bem. E hoje, se tivermos que apertar o círculo, nós vamos ter a maior parte dos pais angolanos irão ser constituídos arguidos, porque temos vindo a falhar redondamente. Apertar o círculo seria exatamente o quê, por exemplo? Apertar o círculo seria deixar de olhar para a equidade, né? Mesmo que a equidade seja praticada apenas por juízes, né? Devíamos deixar a parte pedagógica e apertarmos a parte técnica punitiva. Aí devíamos ver... De responsabilização. Da responsabilização. O que acontece? A doutora... Passa-me o nome. Sônia. A doutora Sônia fez uma introdução que fazia referência ao contexto socioeconômico do nosso país e acolado à questão política social. Nós temos um problema de ideologia. Temos um problema de ideologia muito grande. E as nossas famílias em Angola acham ainda que os filhos são a nossa riqueza. E com isto, os pais fazem de tudo e mais alguma coisa para terem os filhos ao seu lado. Mesmo em péssimas condições, eles querem que as crianças fiquem ali. É daí que o Estado tem vindo a ter dificuldades de criar instituições para fazer o quê? Para dar essa proteção às crianças. Porque está mais preocupado a proteger a própria estrutura familiar. O que é que temos vindo a acompanhar? Podíamos nós acionar essa cláusula de que toda a criança que não estiver bem cuidada no seio familiar deve ser retirada e colocada em algum lugar. Só que o que nos aconselham as Nações Unidas nos dias de hoje, temos esse problema, né? Quando achamos que agora devíamos atacar um assunto nesta direção, conhecemos uma outra realidade e vamos correndo para outra direção. E está a ser desaconselhada a institucionalização de crianças, porque não é o melhor modelo para
para se ter. E as nossas famílias em Angola têm muita dificuldade de acolher crianças em situação difícil. Por exemplo, nós temos assistentes sociais no nosso Sim. país. Temos, No AMBO temos mais ou menos, qual é a dimensão disso? Nós hoje já temos vindo a crescer neste quesito, porque o AMBO tem uma escola média de ensino, de ensino médio de assistentes sociais. O ICRA dá essa formação e a nível nacional temos agora já o ISP, né, que é o Instituto Superior de Assistentes Sociais. Cá no AMBO, o que é que fazem os nossos assistentes sociais? Os nossos assistentes sociais cuidam de lidar com situações desta natureza. Já temos a tendência de reconhecer mais esta figura do assistente social, o que há coisa de 3 anos atrás não era visto, né? O assistente social não era tido nem achado. A exemplo disso, as nossas instituições sanitárias, falo dos hospitais, como o Hospital Geral, o Hospital Sanatório e algumas unidades municipais, também já ganharam assistentes sociais para darem cobra algumas situações. Já é uma situação que nos deixa um bocado folgados e felizes para, dentro daquilo que é o trabalho que fazemos, entender que há algum progresso naquilo que é a intenção de melhor responder para as questões das crianças. O Dr. Sim, ainda é um desafio. Aqui é um desafio. Sim. O desafio é o seguinte. Sim, é verdade. Eu fiz parte de muitos processos onde houve um acordo de que a institucionalização da criança não era mais adequada. E isso era especificamente relacionado ao contexto em que nós tínhamos muitos lares. Né? Isso faz sentido. Temos o exemplo da aldeia SOS, que, em minha opinião, é um modelo que funciona, foi experimentado. E só para fazer um acrescento, a aldeia também já tende a desfazer o modelo. Era o mais perfeito, a nosso ver, mas com os resultados que temos vindo a receber, a aldeia já está a fragmentar mais, né? Vai colocar as casas, não no modelo que estão agora, vai colocar as casas agora situadas em bairros, né? Para melhor se dar resposta à questão. Era só para dar... Sim, é uma reconfiguração mantendo o modelo. Exatamente. Então, está aí. Depois há esse modelo de foster families, que é essa de que as famílias acolhedoras. Sim, exatamente. Famílias acolhedoras ou de acolhimento. Eu tenho dificuldade de colocar assim, de que as famílias, de um modo geral, têm dificuldade de acolher. Isso é um pouquinho discutível. Agora, estou de acordo que isso é um desafio. Grande. Estou de acordo. Aqui o meu ponto é, não sabemos até que ponto é que o governo pode estudar melhor isso. Um outro elemento é política de proteção social. Que eu não sei se, de novo, eu estive envolvido em 2011 num processo de conceber uma política de proteção social. Naquela altura tinha o apoio do Unicef. Eu não sei às quantas é que nós andamos, mas aqui sim, aqui é que não é razoável que, por exemplo, o Estado deixe de tirar uma criança que está a sofrer, que corre riscos, porque acredita que está a proteger a família. Não é razoável. Não é razoável. O Estado precisa fazer um pouco mais de esforço. Por quê? Porque no fim do dia as crianças acabam morrendo. Não é? Por exemplo, aquele caso de uma criança de 2 anos que ficou afogada numa bacia d'água em casa, não é? Como é que vamos fazer essas contas? É claro que aqui eu estou a falar de negligência, né? Mas indo para a coisa do abuso sexual, por exemplo, sim. Nas medidas que nós precisamos adotar, vamos precisar tirar a criança, porque o violador é o pai, não é? E o número de casos que as crianças acabam abusadas pela figura paterna, pai. Não estamos a falar do padrasto, porque isso também ocorre por aí.
tem estado a aumentar. De um lado está um pouco ligado à crença, aí algumas crenças, Feticismo, aparentemente feticismo, de que tem que ser o primeiro e tudo mais. E aqui sim, aqui gostaríamos, aproveitando a muito boa experiência, o dinamismo técnico do diretor, lá onde puder colocar, porque sabemos que isso é um processo. Sim. E acreditamos que esse programa, ao fazer essa discussão, entra na tentativa de contribuir. Sim, sim. Então, eu não sei se já é uma política de proteção social e não sei se... Eu sei que havia aqui a estratégia de combate à violência, que não é igual a uma política de proteção à criança. Contra abuso, violência, negligência e exploração. Exato. Eu não sei se isso já anda aí, mas também é um outro desafio. E fazê-la de modo mesmo específico. Por exemplo, nos casos em que a menina é violada por um parente, como é que fica? Quando é em casa, como é que fica? Então, agora, é extremamente importante reconhecer que há um esforço muito bom. A parceria que o Estado tem com a aldeia SOS, o facto de termos a figura do assistente social no sistema de saúde é uma coisa excelente. Muito bom. É um processo bom. Agora, esperamos também, e eu não sei, aí o diretor ajuda-nos a perceber, é se o INAC tem assistentes sociais. Temos. Daqui a pouco vai responder essa questão e desenvolvê-la um pouco mais. Sim. Também aproveito para colocar a questão partilhada aqui pela internauta África. Ela diz quais seriam as atitudes dos pais em relação aos abusos sexuais de menores cometidos contra seus filhos, visto que muitos deles partem para a agressão física com o abusador. Depois vai também comentar sobre isso. Enquanto isso, passamos a palavra à doutora Sónia. A doutora Sónia quer ajudar a compreender um pouco mais os aspectos psicológicos de tais práticas. Por exemplo, há pouco tempo, o diretor do INAC disse que a nossa sociedade está doente e falou de muitas insuficiências da parte do adulto, e muito na sequência dessa tendência de se culpabilizar a vítima. Quer fazer algum comentário psicológico que ajude, do ponto de vista educacional, as pessoas a compreenderem a situação e elevar os níveis de consciência da necessidade de prevenção de tais práticas? Quero, obrigada. Eu, na minha preparação para estar hoje aqui a falar deste tema, fiz algumas leituras, entre elas o estudo realizado há pouco tempo, em março, por ti e pelo Carlos Pacatolo. Um dos dados que saltam à vista neste estudo deixou-me bastante alarmada. Já na altura não aprofundamos muito, mas hoje aproveito porque, como é um artigo do conhecimento público, penso que será útil e que nos poderá ajudar a ganhar aqui alguma consciência daquilo que pode estar na origem deste fenómeno. Uma das respostas, ou um dos resultados encontrados neste vosso estudo, é de que a população masculina com idade acima dos 50 anos, não estou em erro, a população que vive em contexto rural e a população com menos formação ou sem formação formal olha para o abuso sexual com alguma normalização, não é? Se não mesmo normalização total. E eu acho que este dado é muito preocupante, porque se nós temos números objetivos da parte de quem vive na cidade ou na zona urbana, de quem tem formação e das mulheres, não termos dados relativamente, dados objetivos desta população que vive num contexto diferente, que tem uma certa idade ou que não tem formação, leva-me a perguntar a seguinte pergunta, a fazer a seguinte questão: o que fazer ou como
como chegar à realidade que efetivamente acontece ou que existe. Porque o facto das pessoas não terem percepção de que haja abuso sexual ou de não percepcionarem o abuso sexual como algo grave, como crime que é, não é? Condena estas crianças e jovens que possam estar a viver esta realidade a não solução, a não procura de solução, não é? Uma vez que o problema não está identificado. Este, para mim, é o ponto, não é? É o ponto a partir do qual podemos fazer depois, se calhar, uma análise mais afunilada. Eu falava na minha introdução de que Angola possui características que acabam por, de alguma maneira, contribuir para que seja um viveiro, não é? De agressores, não só de abusos sexuais, mas a muitos outros níveis, como o vosso estudo também demonstra. E aqui eu queria primeiro fazer esta ressalva. É importante nós percebermos que uma criança ou um jovem que é sexualmente abusado fica prejudicado fisicamente, psicologicamente, socialmente e economicamente. Então, o resultado final, como diz o Dr. Sanjombe, no final do dia, o que traz o abuso sexual é mais pobreza. Não é? Porque a dificuldade de aprendizagem é um dos sintomas que nasce da prática do abuso sexual. Não é? As crianças e jovens que passam por esta experiência tendem a ter menos capacidade de atenção e concentração, menos motivação para o estudo e, portanto, mais dificuldades de aprendizagem. Dificuldades de aprendizagem levam a insucesso escolar. Insucesso escolar corta possibilidades de trabalho remunerado, não é? Qualificado, e que possa dar a estes jovens e a estas crianças uma vida digna mais tarde. Então, culmina na pobreza. Isto para dizer o quê? Que combater a prática de abuso sexual é também uma forma de combater a pobreza. E quando nós temos um público-alvo que é inquirido e que olha para este fenómeno como se ele não existisse, ou que o normaliza, nós percebemos o que leva, se calhar, um jovem a achar que a forma como uma rapariga se veste é um convite para ser sexualmente abusada, não é? E, portanto, eu penso que há aqui heranças, se calhar, que valem a pena ser analisadas, não é? A nossa cultura, ou os nossos... Estou aqui à procura os nossos hábitos culturais, não é? A nossa cultura, se calhar, também acaba por resvalar um bocado para este viveiro de que eu falava e criar oportunidades para que estas situações, infelizmente, aconteçam. Estou a pensar no casamento precoce, não é? Estou a pensar na forma como hoje se vive, ou se olha, ou se entende o alambamento, não é? Muitas vezes um bocado como uma moeda de troca, uma negociação, um convivente. Estou a pensar na falta de planeamento familiar que leva a que muitas vezes os pais tenham muitos filhos e não tenham possibilidades depois de dar uma vida digna e de terem que distribuir uns para a casa do tio, outros para a casa do padrinho, outros para a casa da tia, e que infelizmente muitas vezes têm de pagar a fatura de estarem a viver numa casa que não é deles, a serem educados por pais que não são deles, não é? Portanto, é preciso olharmos um bocado para a forma como a nossa cultura pode, por vezes, ser um obstáculo também ao desenvolvimento e de alguma maneira, contribuir para que situações menos felizes como esta aconteçam. Eu penso que
mais do que retirar, e pegando aqui agora um bocadinho naquilo que o doutor Evaristo estava a dizer, eu não sei se percebi bem porque houve um corte a meio da conversa. Eu penso que mais importante do que retirar a criança do seio familiar, eu compreendo perfeitamente esta ideia de evitar a institucionalização, porque no fundo é retirar a criança das suas raízes, é afastá-la de tudo aquilo que ela conhece, e se estamos a falar de uma criança que é vítima de abuso sexual e que já está numa situação de vulnerabilidade, é acrescentar-lhe mais vulnerabilidades, não é? Então, na minha perspectiva, quem tem de sair é o agressor, não é a vítima, não é? Porque quando nós retiramos a vítima do seu espaço, daquilo que ela conhece, de pessoas de quem ela gosta, é vitimizá-la mais uma vez, não é? É punir-la mais uma vez. E, portanto, quem tem de sair, seja o pai, seja o padrasto, seja o irmão, seja o tio, é o agressor. Mas sair só não chega, não é? É preciso que depois se faça um trabalho no sentido de ajudar os agressores, porque os agressores também precisam de ajuda. Esse é o ponto. Não é? Na análise que eu fiz para este trabalho, há uma tese, eu penso que a autora também é Evaristo, há uma dissertação de mestrado de 2020, que é feita com pessoas que estão encarceradas na instituição prisional do Cavaco, em Benguela, e ela faz um trabalho acerca do abuso sexual a menores na perspectiva do agressor. Portanto, é um trabalho muito interessante. E o que ela diz a certa altura é que os agressores até reconhecem que o que fizeram está errado, que não deviam ter feito, mas atribuem a motivação ao facto de estarem embriagados, drogados, ou seja, não foi bem culpa deles, não é? Se eles não tivessem embriagados, se não tivessem sob efeito de substâncias psicoativas, provavelmente aquilo não tinha acontecido e, portanto, de alguma forma a responsabilidade está fora deles, não é? O que acontece aqui, o locus de causalidade é externo e o nosso locus de causalidade é muitas vezes externo, não é? Temos tendência a colocar para fora de nós aquilo que acontece e que é da nossa responsabilidade. Portanto, se as pessoas estão encarceradas e ainda assim, nesse contexto, elas entendem que sim, fizeram, mas foi porque estavam sob efeito de qualquer coisa, há um trabalho a fazer, porque só estarem encarceradas não vai modificar o seu comportamento, não é? As crianças e os jovens que eventualmente possam ter sido vítimas dessas pessoas só estão seguras enquanto elas estiverem encarceradas. Quando elas estiverem em liberdade, estas crianças e estes jovens voltam a estar numa situação de risco. Não é? Sim, eu gostaria, doutora Sônia, se me permite, quando falava da questão da saída, né? Da saída do ofendido, do agressor. Né? Ou seja, deixar que o ofendido fique no espaço onde ocorreu a ofensa ou a agressão. E o agressor sair do espaço. De facto, é uma perspectiva boa e as outras têm vindo a nos mostrar de que o ofendido, se viver no mesmo espaço, ainda terá lembranças, né, daquilo que viveu naquele lugar. Por isso é que tem vindo a ser sensato que ela sai por algum tempo, enquanto se faz o trabalho psicológico, o acompanhamento, a análise do dano que a criança terá sofrido com a prática e depois estuda-se a reintegração da criança no mesmo seio. E aí já sabemos que o agressor já terá sido retirado, já estará a ser responsabilizado criminalmente, na certa que deve estar detido, e isso ajuda-lhe também a repensar a sua atitude. E outra nota é que hoje o Código Penal já não aceita a questão da embriaguez como causa desculpável.
porque pessoas se embebedam para perpetrar atos e depois dizer que estava embriagado, estava bêbado. Não, o Código Penal já não aceita. Inclusive, coloca como agravante. Estava bêbado, sim, ok, isso agrava a situação ou a condição dele como arguido e pessoa que cometeu um determinado delito. Porque entende-se que antes de beber ele idealizou, depois de ter idealizado, refugia-se no álcool para poder ter algum hálito. É ali que estamos e era só essa nota que eu gostava de dar naquilo que a abordagem que a doutora estava a fazer. Desculpa a introdução. Já que está com a palavra, pode ajudar a responder a pergunta da internauta África, que diz qual a melhor forma de pais, que tenham educandos que tenham sido vítimas de tal violência. Abuso. Primeiro, a nossa internauta, obrigado pela pergunta, e gostávamos de esclarecer que o nosso Código de Processo Civil não concorda que se faça a justiça por mãos próprias. Esse facto de termos que nos levantar contra o agressor é como se tivéssemos a sentenciar o agressor sobre o fato que ele cometeu. O aconselhável é conhecer quais são as instituições que tendem a proteger as crianças, que tendem a dar cobro de uma ou de outra questão. Cá no Ambo, se alguém nos está a ouvir e gostaria de saber de facto o que fazer em tais situações, quais são os contactos? Exatamente. Cá no Ambo deve ir a correr ao INAC. O INAC está aberto para cuidar de todas as questões de violência que ocorrem contra a criança. Onde é que está localizado? O INAC está localizado na Cidade Baixa, na rua direita ao mercado, ou seja, a Princesa, né, a loja Princesa. Passa a publicidade. Nós gostávamos... Próximo ao Sol Nascente, exatamente. Na rua acima ao Sol Nascente. Os contactos estamos a usar os nossos. É o 926 65 44 29. Pode repetir devagarinho, por favor? 926 65 44 29. Este contacto está aberto para as denúncias, ou ainda, se tiver dificuldade de ligar para nós, pode ligar para o call center, né? O 15015, neste terminal, a chamada grátis. O denunciante não precisa pagar nada. Qual é? Pode repetir esse número? O 15015, o SOS Criança, né? Este é o SOS Criança, o 15015 é um número que chama a toda hora, a chamada é grátis. Deposita a questão neste número e eles nos remetem o assunto para ser tratado. A mesma internauta está a dizer, e quais são os métodos que o Instituto Nacional da Criança pretende usar para combater tais práticas? Penso, em parte já respondeu um pouco essa questão, mas diz que visto que nos últimos tempos tem tomado conta da sociedade e tem desfeito o verdadeiro significado da convivência entre as pessoas. Exato. Nós temos vindo a ser um tanto quanto nada implacável, ou seja, implacáveis, né? Temos uma parceria muito forte com a Procuradoria-Geral da República. Inclusive, nós temos vindo a tratar o assunto com a maior responsabilidade possível. O assunto da virgindade ou da proteção contra a violência sexual é conosco mesmo, é sério. Nós temos vindo a trabalhar de modos a que todos aqueles que incorrem a este crime sejam responsabilizados de forma exemplar. É assim que hoje mesmo tivemos que deixar um pastor, né, detido, aquele caso que eu falei logo a começar, que terá engravidado uma menor de 14 anos. A Procuradoria entendia que estava fora do flagrante delito, mas o INAC, tivemos que ir a correr até o SIC e dizer que nós temos interesse de que ele continuasse detido. A prisão preventiva é adequada para este facto. Tivemos que envolver o juiz das garantias para podermos dar um bocado mais de peso. Somos parceiros desta entidade, o juiz das garantias, para protelar aquilo que é o direito da criança. Então, se tiver alguma dificuldade, se tiver que ver algum direito da criança violado, por favor, não hesite. O INAC está aberto, a administração municipal na área social, todas as administrações municipais podem recolher factos ligados à violência contra a criança e depois remetem ao INAC, em conjunto com as instituições que lidam
com a proteção da criança, nós pudermos agir e repor a situação, não na sua totalidade, mas poder estabelecer a própria segurança. Muito bem, vamos então, estamos praticamente na última parte. E na última parte da nossa conversa, Exato. estamos a reiterar a você que nos acompanha que estamos a levar para si a edição número 30 do podcast Mentalidades, um espaço quinzenal oferecido pelo Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Ambo, que tem nas temáticas da cidadania e a saúde mental. Hoje nós estamos a conversar sobre a problemática dos abusos sexuais de menores. No estúdio a presença de Eusébio Evaristo, responsável do Instituto Nacional da Criança no Ambo, o psicólogo Adelino Sanjombe e a psicóloga Sônia Diniz. Você que nos acompanha é parte fundamental deste grupo. Daqui a pouco vamos dar a palavra a cada um dos nossos convidados para fazer uma abordagem já final de encaminhamento, das recomendações, das sugestões, as orientações que possam ser dadas a cada pessoa que nos acompanha, as famílias, a sociedade no geral, as instituições do Estado, para que as crianças, os adolescentes, as pessoas sofram menos abusos no nosso país. Se você ainda tiver uma outra questão, tente colocá-la o mais rápido possível, porque esta é a última parte, de facto, da nossa abordagem e vamos começá-la com a doutora Sônia, que está a falar para nós a partir de Portugal. Obrigada, Edmundo. Eu queria, sobretudo, fazer aqui, deixar aqui uma orientação. Enquanto psicóloga, recebo muitas vezes pais que trazem dúvidas, desconfiam que o filho possa ter sido vítima de abuso e não sabem como agir, não sabem como atuar. E aquilo que eu deixo enquanto orientação, assim de uma forma muito rápida, é que se alguém entre os que nos estão a ouvir estiver a viver uma situação idêntica, que tenha em atenção os seguintes aspectos. Uma coisa muito importante é não se zangar com a criança, não é? Porque, como já todos nós aqui ouvimos e foi sendo falado ao longo desta sessão, é que a criança não tem responsabilidade nenhuma naquilo que eventualmente possa acontecer. E, portanto, quando a criança nos dá sinais ou tem comportamentos que nos podem alertar para o facto de estar a acontecer algo do género, zangar-nos com ele é passar-lhe a ideia de que ele fez alguma coisa errada, não é? E aí é cultivar na criança sentimentos de culpa que em nada vai ajudar a fazer com que a criança fale ou diga alguma coisa, não é? Ela fica com medo, fica com culpa e, portanto, acaba por se remeter ao silêncio. Outra coisa importante e que os pais não devem fazer é interrogar a criança. Podem eventualmente perguntar o que é que aconteceu, quando, quem é que estava lá, mas não perguntar à criança por que é que aconteceu, não é? Porque essa é uma pergunta que a criança certamente não saberá responder. Outro aspecto importante é que os pais que estejam a viver esta situação não se mostrem perturbados à frente da criança, não é? Porque mostrarem-se perturbados, desorganizados, abalados com a situação, vai fazer com que as crianças se sintam culpadas e, mais uma vez, retenham informações. Também é importante que os pais não tirem conclusões precipitadas, não tendo toda a informação de que precisam. Não é? Nós já aqui vimos que o abuso sexual pode acontecer de várias formas. Infelizmente, acabamos por não falar de uma forma muito específica nos impactos ou na dimensão que tem o abuso sexual quando é intrafamiliar, ou seja, quando é praticado por um dos familiares. Eu penso que o Dr. Sanjombe talvez tenha dito. Os impactos são muito maiores, os danos são muito maiores, não é? E, portanto, é muito importante que
antes de fazermos o que quer que seja, tentemos ter o maior número de informação, não é? Para depois então agirmos. Mas, havendo dúvidas de que a nossa criança possa estar a ser de alguma forma sexualmente abusada, devemos procurar ajuda e devemos assegurar isso mesmo à criança. Dizer-lhe que vamos falar com alguém, vamos tentar perceber junto de quem pedir ajuda e que ela não vai estar sozinha na situação, não é? E, neste caso, contactar então o INAC, já agora que temos todos esses contactos, contactar psicólogos, contactar médicos, contactar pessoas, não é? Que acreditamos que nos possam ajudar a minimizar e a resolver aquela situação, mas sobretudo a retirar a criança daquele sofrimento, não é? Para terminar, e haveria muito mais para dizer sobre este tema, como todos sabemos, mas para terminar eu queria deixar aqui um apelo. Sim. E que passa por nós pais, nós agentes educativos, não é? Olharmos para as crianças e para as pessoas que cuidamos como pessoas que estão à nossa responsabilidade e substituirmos o sentimento que muitas vezes temos de poder relativamente às nossas crianças ou às pessoas que estão ao nosso cuidado, não é? Porque nós não temos poder sobre os nossos filhos. Os nossos filhos não são uma posse nossa. O que nós temos é responsabilidade pela sua segurança, pela sua educação, pela sua saúde. E, portanto, se nós conseguirmos passar deste conceito de poder, que muitas vezes está na base destas vivências adversas que crianças e jovens acabam por experimentar, para o sentimento de responsabilidade, eu sou responsável por esta criança. A saúde, a educação, o bem-estar desta criança, a felicidade desta criança é da minha responsabilidade. Acredito que olharmos para a criança sob o prisma da responsabilidade e não do poder possa ser um fator de proteção que, de alguma maneira, vai substituir muitos fatores de riscos que acabam por estar na origem do sentimento de poder que os adultos têm sobre a criança. E em Angola, em África de um modo geral, mas em Angola em particular, o adulto tem um poder muito grande relativamente à criança. E este poder torna-se perigoso a certa altura, não é? Porque nós, enquanto seres humanos, às vezes temos alguma dificuldade em compreender os nossos limites e acabamos por, às vezes, cruzar fronteiras que, uma vez cruzadas, dificilmente voltamos atrás. Muito obrigado, doutora Sônia, por estas observações, por esta orientação, por esta reflexão educativa em torno da atitude que os adultos devem ter em relação às crianças, o equilíbrio da responsabilidade e o cuidado com os limites, com as fronteiras, entre outros. Obrigado por esta disponibilidade. Vamos agora ouvir os últimos pronunciamentos em relação a esse tema, nesta sessão, do Dr. Eusébio Evaristo, em representação do INAC no Uambo. Obrigado, Dr. Edmundo. Estamos no fim, né? Queremos agradecer à organização deste espaço pelo convite que nos fizeram. De facto, é a segunda vez que estamos aqui. Na primeira vez falamos da situação da criança, né? Hoje estamos falando da questão ligada à violência sexual. Professor Adelino, muito obrigado, né, por nos ter solicitado para cá estarmos. Assim, em gesto de conclusão, nós queremos dizer que todos somos poucos para a causa da criança. Todos somos poucos. E gostávamos de chamar a cada um que nos ouve neste momento a responsabilidade de poder denunciar qualquer situação ligada à violência contra a criança. Se for a violência sexual, esta não deve nos causar dúvidas na hora da denúncia, não. Devemos denunciar os factos de violência,
para podermos, de forma mais exemplar, ter que reprimir os factos, fazer com que os predadores conheçam o peso da lei diante da situação que praticam. Nós estamos felizes porque temos noção de que o Sol Nascente está engajado na proteção da criança, com os seus programas de investigação, com os seus programas de estudos, né, os seus debates e outros mais. Estamos felizes com isso e de certeza que muita gente, quando ouve os programas, quando assiste, quando acompanha os debates do Instituto Sol Nascente, consegue apreender alguma coisa e compreender que a nossa missão é a denúncia e a proteção da criança. O INAC está aberto para qualquer situação, está aberto para receber os casos. E os parentes, né? Gostávamos de que não protegessem os infratores, porque os nossos casos só tendem a subir, só tendem a aumentar, porque os infratores ainda são protegidos, tendem a ser acariciados, tendem a ser escondidos e, como não sentem algum arrepio daquilo que fazem, eles ainda continuam. Mas a alerta é de que o INAC está em pé e queremos que há muita boa gente lá fora que também se sente em pé para termos que trabalhar a favor da criança e reprimir essas violências sexuais que têm vindo a acontecer. Obrigado por esse espaço. Obrigado mesmo, Dr. Edmundo. Muito obrigado, Dr. Eusébio, por ter vindo pela segunda vez, por essa informação, um conjunto de informação que passou, pela disponibilidade também dos contactos. Desejamos êxitos nessa complexa missão de garantir que a criança em Angola tenha a dignidade que ela merece. Obrigado. E esperamos contar consigo em outras ocasiões. Vamos agora dar o microfone ao Dr. Adelino Sanjome, que vai também fazer a sua abordagem de encaminhamento. 3 últimas notas. Parabéns ao programa por dedicar um tempo para falar de um assunto que preocupa bastante. A primeira nota é quando soube agora que o INAC tem assistentes sociais. De novo, parabéns, porque isso reflete uma evolução na maneira como as coisas vão acontecendo. Sim. E então aproveito pedir que, mais do que reagir, mais do que punir, gostaríamos muito que houvesse sensibilização. Eu sou daquelas pessoas que já participou em sensibilizações, domingos, na igreja e em vários outros lugares. Sim. Aqui desafio o INAC no bom sentido de encontrar um patrocínio de uma dessas rádios para poder falar disso semanalmente. Encontrar uma rubrica semanal, por entendermos que uma boa parte dos abusos ocorrem por negligência. Quando uma criança fica a cuidar de outra criança, é claro que todo o risco está aí. Desconhecimento, então daí que a sensibilização pode ajudar. Eu recebi um recado de um internauta que me pediu para falar do abuso sexual também a crianças de rua. Então, felizmente, o diretor mesmo já se referiu a isso, mas estou a procurar ser fiel, né? Que então pedimos também que os assistentes sociais encontrem uma forma de trabalhar. Eu aqui sem fazer um compromisso em nome de Sol Nascente, apenas como alguém que trabalha questões de proteção à criança já há uns anos, podemos fazer uma parceria de treinar o pessoal dos assistentes sociais sobre como lidar com as vítimas. Por exemplo, aquilo que disse a doutora Sônia é fundamental. Há uma frase que nós usamos logo que falamos com alguém que tenha sido violado, sobretudo as crianças. A culpa não é sua. É preciso que a criança ouça isso. Então, esse tipo de treinamento pode ser muito bem em parceria com o curso de psicologia que temos aqui. Podemos muito bem fazer esse apoio. Eu sublinho que eu não estou a falar em nome de Sol Nascente, mas é por conhecer a dinâmica do trabalho de Sol Nascente, creio que isso é possível, porque isso se encaixa nas nossas ações de serviço à comunidade. Para as famílias, não temos que ser inocentes. Não temos que ser inocentes na hora de cuidar dos nossos filhos. Não é razoável mandar a menina ir passar a férias no Lubango, onde quer que seja, como se isso fosse normal. Não é normal. Deixar as crianças com crianças também não é normal. E não tem que confiar no primo, no irmão, no tio, não tem que confiar em ninguém.
Eu sei que isso parece exagerado, ao mesmo tempo que isso está baseado nas minhas experiências de que são as pessoas próximas que violentam as nossas crianças. Exato. Uma vez mais, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, doutor Sônia. Obrigado, doutor Sanjombe, pela sua participação. Aliás, é parte desse programa. O doutor Sanjombe é também produtor desse espaço. Também é o cérebro, parte que organiza um conjunto de detalhes em torno da sessão. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Obrigado também a vocês que nos acompanharam, especialmente os que também deixaram aqui contribuições, questões e tornaram essa abordagem mais interativa, mais dinâmica e mais ao serviço das preocupações da comunidade. Esta foi a oferta número 30 do Mentalidades do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Nos voltamos dentro de 2 semanas. Até lá, você já sabe, estamos juntos. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem-vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e liderança. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem-vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente.